E aí, pessoal, vamos lá fazer uma revisão, bela revisão aí, sobre os nossos capítulos iniciais. Lembrando do seguinte, nós fechamos aí antes do recesso até o capítulo 5, então agora a gente vai seguir e pegar aí capítulos 1 e 2, depois 3 e 4, depois o capítulo 5 nessas primeiras 3 semanas, tá? Então, pra gente começar, vamos falar aí do capítulo 1, que é o capítulo que trouxe pra gente a ideia dos aspectos macroscópicos. Vamos verificar aqui os melhores momentos do que a gente observou e fazer alguns exercícios em cima disso. Então se liga, quando a gente fala de aspecto macroscópico, uma coisa que é importantíssima de você saber é que a matéria ela tem uma divisão entre matérias que são substâncias puras e matérias que são misturas. Quando eu falo de substância pura, eu estou falando de ter apenas um composto envolvido. E esse composto pode ser de modo simples ou composta, né? A mistura ela pode ser do tipo homogênea ou heterogênea. Quando eu coloco essas subdivisões, é importante saber que substância pura do tipo simples é aquela que tem apenas um elemento químico. Substância pura do tipo composta é aquela que tem mais de um elemento químico. Lembrando que cada letra maiúscula indica para você um elemento químico presente. Então aqui eu tenho um elemento, substância pura do tipo simples. Aqui eu tenho dois, hidrogênio e cloro, substância composta. Misturas do tipo homogêneo são aquelas que têm apenas uma fase, lembra disso? E a heterogênea, você tem aí mais de uma fase envolvidas no processo, tá? Vamos observar aqui, dentro das misturas, exemplos aí. Uma fase, um copo com água, e mais de uma fase, copo de água com óleo. Quando eu falo copo com água, tá? Dá a sensação de que isso não seja uma mistura, né? Mas a água que a gente toma, chamada água mineral, ela tem presente dentro dela ali os minerais, tá? Então é uma misturinha aí homogênea. E ali é uma mistura heterogênea. Beleza? Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó, que é o NASPECEX. Nessa questão, ele vai perguntar o seguinte: a alternativa que contém apenas representações de substâncias simples é. Pessoal, a gente acabou de verificar que substância simples é aquela que tem apenas um elemento químico presente nela. Então, repara na letra A. Eu tenho HCl, já é composto, né? Tenho dois elementos aqui, não pode ser. Letra B, cloro. Opa, legal. A, CO2, não é. Tenho dois elementos aqui, então já não pode ser. Letra C, O2, show, um elemento só. H2, um elemento só. E 2, um elemento só. Então, gabarito aí vai ser letra C. Essa questãozinha que caiu na UERJ, dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta simbolizado por. Pessoal, olha que tranquilo. Substância composta é aquela que tem mais de um elemento químico. Aqui eu tenho um só, letra maiúscula, uma só, um só, e aqui eu tenho dois, gabarito, letra D. Bem tranquila essa parte, né? Vamos verificar agora como é que funciona aquela questão das mudanças de estado físico da matéria. Quando a gente passa do líquido, aliás, do sólido para o líquido, a gente tem uma fusão acontecendo. Quando a gente passa do líquido para o gás, a gente tem uma ebulição. Na inversa, a gente tem uma liquefação, solidificação, e quando eu passar direto do sólido para o gás ou do gás para o sólido, aí a gente vai ter a chamada sublimação. É importante saber que, para você passar de sólido para líquido e para gás, ou direto do sólido para o gasoso, o processo ele é endotérmico, tá? Então, o nosso sistema, que no caso aqui é o gelo, depois a água líquida, eles recebem calor. Ao contrário disso, para você transformar, por exemplo, água em gelo, é preciso que o sistema perca calor e por isso exotérmico. Existem alguns tipos, né, de vaporização, que é a passagem do líquido para o gás, que são evaporação, ebulição e calefação. Lembrando que a evaporação é natural e lento, aqui a gente precisa fornecer um calor, e a calefação é instantâneo, tá? Exemplos: roupa no varal, água esquentando no fogão e a gota de água na frigideira muito quente. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, página 3 da apostila, questão número 13, e vamos verificar qual é o estado físico das substâncias quando a temperatura lá vale 50 graus. Pessoal,
Essa é uma questão clássica que a gente sempre coloca, aonde a gente quer que você identifique dentro de uma temperatura, mesma para todos, aonde está colocado esse valor e qual o estado físico que ele vai obter. Para a gente fazer isso, a gente precisa entender o seguinte: antes do ponto de fusão, ou antes da temperatura de fusão, o composto está sólido, tá? Entre fusão e ebulição ele está líquido e depois ele está gasoso. Então, dependendo do valor, da onde esse valor de 50 graus se enquadre ali nas temperaturas, ele vai ser sólido, líquido ou gasoso. Se tiver antes aqui é sólido, se tiver no meio é líquido, se tiver depois é gasoso. Vamos observar cada um deles, ó. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Bora! Aqui o 50 está entre menos 63 e 61. Aqui o 50 está acima, aqui está no meio, aqui está acima e aqui está abaixo. Cara, só seguir. Líquido, gasoso, líquido, líquido, gasoso e sólido. Beleza? Então vamos falar um pouquinho de universo microscópico agora. Quando a gente trabalha o universo microscópico e trabalha os íons, ao trabalhar esses íons, a gente precisa saber que são espécies carregadas, tá? Positiva ou negativamente. Caso seja positivo, é cátion, ele está perdendo elétron. Caso seja negativo, é ânion e está ganhando elétron. Com isso, a gente consegue produzir a semelhança atômica, que tem a ver com igualdades em números de prótons, nêutrons, massa e elétrons. Quando eu tenho o mesmo número de prótons, eu tenho isótopos. Quando eu tenho o mesmo número de nêutrons, e nêutron você calcula pela massa menos o próton, você tem isótonos. Quando eu tenho a mesma massa, são isóbaros, e quando eu tenho o mesmo número de elétrons, são isoeletrônicos. Lembrando, gente, que o maior número é sempre a massa, tá? Independente de estar em cima ou embaixo. Vamos fazer um exercíciozinho, então, para a gente fechar essa brincadeira. Ó, um átomo A com o número de massa 5,6 é isótopo, ou seja, tem o mesmo número de prótons de Y e Z. E Y e Z têm números atômicos 2x mais 6 e x mais 16. Assim, qual o número atômico de A? Pessoal, A tem uma massa 56. E o Y e o Z têm números atômicos que são iguais, pois são todos isótopos. Com isso, eu pego os valores que estão aqui em Y e Z e igualo os dois, já que tem que ser igual, né? E aí eu vou cair numa expressãozinha matemática muito simples. Jogando o x para o outro lado, eu tenho 2x menos x, que vai dar x, e tenho 16 menos 6, que vai dar 10. Para achar o valor desse negócio inteiro, eu escolho qualquer um dos dois. Vou escolher x mais 16. No lugar do x eu boto 10, ou seja, o número atômico deles é 26. Fechou? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham relembrado, refrescado a memória e desejo uma boa prova para todo mundo. Um abração e tchau.